Você senta para trabalhar, mas não consegue focar. Abre o notebook, olha para a tela e a mente vagueia. Promete que segunda-feira vai ser diferente, que vai começar aquela rotina, mas nunca começa. Sente que falta disciplina, força de vontade, energia mental. E se eu te contar que 10 minutos de movimento físico podem ser uma das ferramentas mais poderosas que você tem à disposição? Fica comigo que eu vou te mostrar a ciência por trás disso. Olha, eu entendo essa luta. A gente vive num ciclo onde falta energia para começar. Aí não começa. Aí se sente pior ainda. Um estudo recente mostrou que 73% das pessoas dizem que falta de disciplina é o maior obstáculo para atingir seus objetivos. 3 em cada 4 pessoas sentindo exatamente o que você sente. Eu também já achei que era só fraqueza mental, que era só uma questão de querer mais, mas descobri que estava olhando para o lugar errado. Olha, eu aprendi uma coisa que mudou minha perspectiva. Corpo e mente não são tão separados quanto a gente acha. Essa divisão que fazemos é mais conceitual do que real. Quando você move seu corpo, você está literalmente alterando a química do seu cérebro. Não é metáfora, é biologia pura. Deixa eu te explicar o que acontece quando você se exercita por apenas 10 minutos. Primeiro, seu cérebro começa a produzir uma proteína chamada BDNF, que é tipo um fertilizante neural. Ou seja, ela faz seus neurônios crescerem mais fortes e criarem mais conexões, tipo quando você fertiliza uma planta e ela cresce mais rápida e saudável. O nome técnico é fator neurotrófico derivado do cérebro, mas o que importa é o seguinte: essa proteína estimula o crescimento de novos neurônios e fortalece as conexões entre eles. É literalmente seu cérebro ficando mais forte, mais rápido, mais eficiente. Segundo, o exercício regula seus níveis de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Quando está desregulado, você fica ansioso, nebuloso, incapaz de tomar decisões. 10 minutos de movimento colocam esse hormônio no lugar certo. Não elimina totalmente porque você precisa de um pouco de cortisol para funcionar, mas tira aquele excesso que te paralisa. Terceiro, endorfinas e dopamina. Seu corpo libera esses neurotransmissores durante o exercício. Endorfina é analgésico natural. Dopamina é o sistema de recompensa. Sabe aquela sensação boa depois de treinar? É seu cérebro te dizendo: isso foi bom, faz de novo. Você está literalmente treinando seu cérebro a associar disciplina com recompensa. Aqui vai a metáfora que mudou como eu vejo isso. Comecei a pensar no meu corpo como uma farmácia interna. Tipo, a tecnologia mais avançada que eu já vi funcionando. Você não precisa comprar suplemento caro, não precisa de droga nenhuma. Você só precisa saber como ativar essa farmácia interna. E exercício físico é o botão de ativar. Agora vem a parte que valida tudo isso com dados concretos. Pesquisas da área mostram consistentemente que 10 minutos de exercício melhoram a função executiva do cérebro significativamente. Função executiva é sua capacidade de planejar, tomar decisões, resistir a distrações. É literalmente a sede da disciplina no seu cérebro. O Journal of Cognitive Enhancement publicou uma pesquisa demonstrando que exercício matinal aumenta seu foco por 4 a 6 horas depois. Não é efeito placebo, é química cerebral trabalhando a seu favor. Você se exercita de manhã e seu cérebro funciona melhor até o meio do dia. Você já percebeu essa conexão entre como seu corpo está e sua capacidade de focar? Tipo, em dias que você se movimenta mais, você rende melhor mentalmente? Comenta aí sua experiência. Quero saber se você já notou isso. E olha que interessante, os militares usam exercício físico como treino de disciplina mental desde a Segunda Guerra Mundial. Não é sobre ficar forte, é sobre ensinar o cérebro a completar tarefas difíceis, a superar resistência, a manter consistência mesmo quando não está com vontade. Cada flexão, cada agachamento, cada segundo de prancha é seu cérebro aprendendo. Eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Tem uma frase que eu gosto muito. Disciplina é músculo. E não é metáfora. Quando você treina seu corpo, você está literalmente treinando as partes do cérebro responsáveis por autocontrole, persistência,
capacidade de adiar gratificação. As mesmas áreas do cérebro que te fazem completar aquele projeto chato do trabalho são ativadas quando você completa uma série de exercícios. A ciência prova. Os dados estão aí. Exercício físico não é sobre estética, não é sobre perder peso, não é sobre ficar grande. É sobre otimizar seu cérebro. É sobre ter acesso à versão mais disciplinada, focada e produtiva de você mesmo. Agora vem a pergunta que todo mundo faz. Por que especificamente 10 minutos? Por que não 5? Por que não 30? Existe ciência por trás desse número, e é isso que você vai entender agora. Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram os efeitos do exercício na liberação de BDNF em pessoas fazendo atividade física em diferentes durações. Sabe o que descobriram? O pico de liberação dessa proteína que cresce neurônios acontece entre 10 e 15 minutos de atividade física. Antes disso, a liberação é baixa. Depois disso, ela se estabiliza. Então existe uma janela ótima. E essa janela está exatamente nos 10 minutos. Mas tem mais. Estudos sobre adesão a exercícios mostram um padrão consistente. A grande maioria das pessoas que tentaram rotinas de 30 minutos ou mais desistem em poucos meses. Mas a maioria das pessoas que fizeram rotinas de 10 minutos mantiveram por muito mais tempo. Por quê? Porque o cérebro humano resiste ao que parece difícil demais. 10 minutos é o ponto doce entre eficácia biológica e adesão psicológica. Pensa comigo. Você consegue achar 10 minutos no seu dia. Você consegue se comprometer com 10 minutos sem sentir que está sacrificando muito. E esses 10 minutos são suficientes para acender o fósforo que liga seu cérebro. Agora vou te explicar o que acontece no seu sistema nervoso. Durante esses 10 minutos, você tem dois sistemas operando o tempo todo. O sistema nervoso simpático, que ativa teu corpo, acelera teu coração, te deixa alerta. E o sistema nervoso parasimpático, que acalma, recupera, descansa. Quando você faz 10 minutos de exercício, você ativa o sistema simpático na dose certa. Não é tanto que esgota. Não é tão pouco que não faz diferença. É a quantidade perfeita para despertar. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Depois desses 10 minutos, abre uma janela de 4 a 6 horas onde seu córtex pré-frontal está otimizado. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro responsável por decisões, controle de impulsos, planejamento, disciplina. É literalmente o centro de comando da sua força de vontade. Então você não está só treinando o corpo, você está criando uma janela de performance mental. Você já percebeu como algumas manhãs você acorda e consegue fazer tudo, e outras você trava? A diferença muitas vezes não é sorte, é química cerebral. E você pode controlar isso. Comenta aí, qual dessas 3 fases você acha que seria mais difícil para você começar? Agora vou te apresentar o método. Eu chamo de protocolo de ativação neural. É um nome chique para uma coisa simples. 10 minutos divididos em 3 fases. Cada fase tem um propósito específico baseado em como seu corpo e cérebro funcionam. Fase 1. Ativação cardiovascular. 3 minutos. O objetivo aqui é acordar o sistema. Aumentar a frequência cardíaca. Bombear sangue rico em oxigênio para o cérebro. É quando você liga o motor. Fase 2. Força funcional. 4 minutos. Aqui você trabalha grupos musculares grandes com movimentos que exigem controle. Não é sobre ficar forte. É sobre ensinar seu cérebro que você consegue manter controle mesmo quando fica difícil. É treino de persistência mental. Fase 3. Controle respiratório. 3 minutos. Essa é a fase que a maioria das pessoas pula e é a mais importante. É quando você ativa o sistema parasimpático e consolida os benefícios. É quando seu cérebro registra: eu completei algo difícil, eu estou no controle. E o melhor de tudo, você não precisa de nada, sem equipamento, sem academia, sem roupa especial. Você pode fazer de pijama na sua sala. Eu já fiz esse protocolo em quarto de hotel, no escritório entre reuniões, no quintal de casa. Funciona em qualquer lugar porque o que você está ativando é interno. Sobre quando fazer. Os dados mostram que exercício matinal tem impacto maior. Por quê? Porque seu cortisol naturalmente tem um pico entre 6 e 8 da manhã.
é o hormônio que te acorda. Se você faz exercício nesse momento, você potencializa esse pico natural e transforma ele em energia focada em vez de ansiedade difusa. Mas se manhã não rola para você, pode fazer antes de qualquer tarefa que exija foco, antes de estudar, antes de trabalhar em algo importante, antes de decisões difíceis. Então, até aqui você já entendeu que o exercício não muda só seu corpo, ele literalmente altera a química do seu cérebro. E descobriu que 10 minutos é o ponto ideal, tempo suficiente para ativar tudo que você precisa, mas curto o bastante para você manter todo dia. Agora vem a parte prática. Vou te guiar por cada movimento, cada fase, cada minuto. É simples. Você vai ver. Você já entendeu a ciência. Já sabe por que 10 minutos funcionam. Agora é hora de aplicar. Vou te guiar por cada etapa do protocolo de ativação neural. E olha, não precisa decorar tudo de primeira. Assiste, entende a lógica. E depois você volta aqui sempre que precisar relembrar. Vamos começar pela primeira fase. Ativação cardiovascular. 3 minutos. O objetivo aqui é simples. Acelerar seu coração, bombear sangue oxigenado para o cérebro, acordar o sistema. É quando o BDNF, aquela proteína que cresce neurônios, começa a ser liberado. Pensa assim, você está ligando o motor do cérebro. Primeiro minuto, polichinelos. Isso mesmo, aquele exercício clássico. Abre e fecha os braços enquanto pula abrindo as pernas. 1 minuto direto. Se você mora em apartamento ou tem problema de joelho, pode fazer o movimento sem pular, só abrindo e fechando braços e pernas no lugar. Funciona do mesmo jeito. Parece bobo, mas é exatamente o que você precisa. Frequência cardíaca sobe rápido, circulação dispara e seu cérebro recebe a mensagem: tá na hora de acordar de verdade. Segundo minuto, corrida estacionária com joelhos altos. Você corre no lugar, mas tenta trazer os joelhos até a altura da cintura. Por quê? Porque coordenação motora ativa o cerebelo, a parte do cérebro que também controla a atenção e planejamento. Você não está só movendo as pernas, está treinando o cérebro a coordenar, a focar em fazer o movimento certo. Terceiro minuto, Jumping Jacks, que é basicamente a mesma coisa que polichinelo, só que agora você já está aquecido e consegue manter um ritmo mais forte. O importante é não parar. Manter a frequência cardíaca elevada. Nesse exato momento, sangue está irrigando seu córtex pré-frontal. É biologia trabalhando a seu favor. Beleza. 3 minutos. Teu coração está acelerado. Teu corpo está quente. Teu cérebro está ligado. Agora vem a segunda fase. Força funcional. 4 minutos. Aqui a parada muda. Não é mais sobre velocidade. É sobre controle, resistência, construir algo sólido. E olha só que interessante. Cada repetição desses exercícios não é só física. É um micro treino de disciplina. É você provando para si mesmo: eu consigo terminar o que começo. Isso fica gravado no cérebro, literalmente. Primeiro minuto, agachamentos, ritmo controlado. Desce, sobe, desce, sobe. Quantas repetições você conseguir em 1 minuto, sem pressa. Agachamento ativa o maior grupo muscular do corpo, as pernas. E quando você ativa músculo grande, seu corpo libera hormônio do crescimento e testosterona. Até em mulheres, esses hormônios melhoram energia mental, clareza, foco. É química pura. Segundo minuto, flexões. Se você não consegue fazer flexão tradicional, dobra os joelhos e apoia no chão. Se tem problema de punho, pode fazer apoiado na parede em pé, empurrando a parede. Funciona do mesmo jeito. O importante é o movimento de empurrar contra a resistência. Isso treina força, mas também treina estabilidade. E estabilidade física se traduz em estabilidade mental. Quanto mais controle você tem sobre seu corpo, mais controle você sente sobre suas decisões. Terceiro minuto, prancha. Fica na posição de flexão, mas apoiado nos antebraços. Segura 1 minuto. Se não aguentar, faz 30 segundos, descansa 10 e volta para mais 30. Se até 30 segundos for muito, começa com prancha na parede em pé ou de joelhos no chão. O importante é manter a postura reta e sentir o core trabalhando.
A prancha é o exercício da disciplina pura. Não tem repetição, não tem movimento. É só você, o tempo e a decisão de não desistir. E enquanto você segura, seu core, o centro do corpo, fica ativado. Core forte não é só sobre barriga tanquinho. É sobre postura, sobre como você se sustenta. E isso se reflete em como você sustenta suas metas, seus compromissos. 4º minuto. Afundos alternados. Uma perna na frente, dobra, desce o joelho de trás quase até o chão. Sobe, troca de perna. Vai alternando. Isso treina equilíbrio e força unilateral, cada lado do corpo trabalhando independente. E treinar equilíbrio físico treina equilíbrio mental. Sua capacidade de lidar com instabilidade, com coisas que te tiram do eixo. 7 minutos. Você chegou até aqui. Seu corpo está cansado, mas teu cérebro está em pico de atividade. Agora vem a fase final e é a mais importante. Controle respiratório. 3 minutos. Depois de ativar e exigir do corpo, você precisa ensinar ele a se acalmar. É aqui que você consolida tudo. É quando o sistema nervoso parasimpático entra em ação, reduz cortisol e o cérebro registra: eu completei algo difícil, eu estou no controle. Respiração 4, 7, 8. Funciona assim. Inspira pelo nariz contando até 4. Segura o ar contando até 7. Solta pela boca contando até 8. E repete por 3 minutos ou até sentir que seu corpo acalmou completamente. Se sentir tontura, volta para a respiração normal por alguns segundos e depois retoma. O importante é finalizar calmo e no controle. Parece simples demais para funcionar, né? Mas olha a ciência. Quando você segura a respiração, aumenta dióxido de carbono no sangue. Isso ativa receptores que mandam sinal para o cérebro. Relaxa. Quando você solta devagar, ativa o nervo vago, que é tipo o botão de reset do sistema nervoso. É literalmente a forma mais rápida de sair de estado de estresse e entrar em estado de clareza. E esses 3 minutos finais são o que fazem os 7 minutos anteriores valerem a pena. Porque não adianta só ativar o cérebro. Você precisa ensinar ele a voltar ao controle, a não ficar refém da agitação. Pronto. 10 minutos. 3 fases. Ativação cardiovascular, força funcional, controle respiratório. Agora, implementação. Como você transforma isso em hábito? Regra número 1. Mesma hora todo dia. De preferência de manhã, entre 6 e 8 horas. Por quê? Porque cortisol, o hormônio do despertar, está no pico nesse horário. Aproveitar esse pico natural com exercício potencializa tudo. E fazer de manhã significa que, aconteça o que acontecer no resto do dia, você já treinou sua disciplina. Já venceu. Regra número 2. Se você perder um dia, não compensa. Não faz 20 minutos no dia seguinte. Só retoma. A consistência importa mais que a intensidade. Melhor 10 minutos todo dia do que 1 hora uma vez por semana. Regra número 3. Depois de 2 semanas fazendo isso todo dia, você pode progredir. Adiciona 5 minutos. Ou aumenta a intensidade dos exercícios. Mas não antes de 2 semanas. Deixa o hábito se consolidar primeiro. E olha, a métrica de sucesso aqui não é física. Não é sobre quantas flexões você faz ou quanto tempo aguenta na prancha. É mental. Você vai perceber que toma decisões mais rápido, que procrastina menos, que senta para trabalhar e realmente trabalha, sem aquela névoa mental, que quando promete algo para si mesmo, você cumpre, porque você treinou isso todo dia, 10 minutos de cada vez. Isso não é sobre ficar forte, é sobre treinar seu cérebro a ser disciplinado através do corpo. E a beleza disso, você tem tudo o que precisa. Não precisa de academia, de equipamento, de roupa especial, de tempo. Só precisa de 10 minutos e da decisão de começar. Então comenta aqui que horas você vai fazer amanhã de manhã e qual exercício você acha que vai ser o mais desafiador. Quero que você se comprometa aqui comigo agora. E se esse vídeo te deu clareza sobre como usar seu corpo para fortalecer sua mente, deixa o like. Me ajuda a continuar trazendo conteúdo assim baseado em ciência que você pode aplicar hoje mesmo. Se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar nos próximos 1000 fortuneiros.
para eu continuar trazendo técnicas práticas de biohacking acessível que você pode aplicar hoje. E lembra, conhecimento é a verdadeira fortuna. E agora, você tem mais uma ferramenta para construir a vida que você quer.